Fala galera, tudo beleza? Seja bem-vindo à terceira aula sobre seno no ciclo trigonométrico. Nessa aula vamos ver como é possível calcular os senos e também vamos rever como resolver algumas equações trigonométricas, especialmente as referentes ao seno. Bem, antes de começar a explicar e resolver essa situação, problema que está aqui, eu quero que você dê a seguinte atenção. Quando eu falo de seno, é preciso que eu olhe especialmente no eixo Y. Então, nesse caso aqui, esqueça o eixo X, esqueça essas informações referentes ao eixo X. Concentre a sua atenção no eixo Y. Eu vou usar duas comparações para você entender o conceito de seno. Quando você fala em seno, é como se você quisesse ver em que altura que o ângulo está referente ao eixo Y. É como se você simplesmente parasse para pensar em que altura que ele está. Olha no eixo Y e vê em que altura que o ângulo que você quer está. E você vai encontrar o valor do seno. Outra coisa que você pode imaginar também é o seguinte: imagine que o eixo Y tivesse um poder de atração, por assim dizer. Aí você olha o ângulo que você está considerando e vê para qual ponto da reta Y seria atraído o ângulo que você quer. Então vamos pensar dessa maneira? Então pare para pensar aqui na situação que nós temos. Então o eixo Y, como nós sabemos, ele é o eixo que vai designar para nós os senos. Então os nossos senos, eles estão aqui no eixo Y. No problema que nós temos aqui, qual que é a situação? Nós temos quatro ângulos para calcular seno. O ângulo zero, o ângulo π sobre 2, o ângulo 3π sobre 2 e o ângulo π sobre 6. Então vamos marcá-los aqui, ó. Ângulo zero, o ângulo zero está aqui. O ângulo π sobre 2, que é o famoso 90 graus, olha onde ele está. O ângulo 3π sobre 2 é o famoso 270 graus, olha onde ele está. E o ângulo π sobre 6, que é o famoso 30 graus, olha onde ele está. Então, quando eu vou resolver essa expressão, é como se eu perguntasse assim, ó, que altura que estão esses ângulos? Quando eu olho para o eixo Y, eles estão em qual altura? Ou posso perguntar, eles seriam atraídos a quais valores do eixo Y? Vamos ver então? O ângulo zero seria atraído a qual valor? Ou que altura que ele está? Ele está nessa altura aqui, ó, o ângulo zero. Nessa altura, qual é o ponto da reta? Zero. Então, o seno de zero vale zero. Mais o seno de π sobre 2. Π sobre 2 está em qual altura do eixo Y? Ele já está colado no eixo Y. E está colado na altura 1. Portanto, seno de π sobre 2 é 1. 3π sobre 2, onde é que ele está? Ele já está colado na reta Y, mas em qual valor? Menos 1. Portanto, seno de 3π sobre 2 é menos 1. Só que aqui na nossa situação tem um sinal de menos antes aqui. Então, menos valor do seno de 3π sobre 2 menos 1. Tudo isso dividido pelo valor de 2 vezes seno de π sobre 6. Que altura que está o π sobre 6? Veja, ele está na altura meio, então seno de π sobre 6 é meio. Agora basta terminar essa conta. Como é que eu terminaria ela? Zero somado aqui não vai fazer diferença. Esse menos com menos vai dar mais, então vai dar mais 1. 1 mais 1 vai dar 2, dividido por, na parte de baixo, 2 vezes 1, 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, eu tenho aqui que o y vale 2 dividido por 1, y igual a 2. Esse é o valor da expressão que temos. Antes de começar o slide 2, só relembrando que tanto o exercício do slide 1 quanto este são exercícios do nosso livro didático na página 24. Então esse aqui, veja o que ele diz, olha. Resolva as equações seguintes, sendo o conjunto universo o intervalo que vai de 0, incluindo 0, até 2π, excluindo 2π. O que isso significa? Isso quer dizer que, quando eu estiver resolvendo esses problemas, os ângulos que eu vou estar analisando são ângulos que vão desde o 0 graus, deixa eu só dar uma apagadinha aqui, desde o 0 graus até o 360 graus. Só que tem um detalhe, o zero entra e o 360 graus não entra na nossa conta que nós estamos querendo considerar. E aqui está dizendo para a gente resolver uma equação. O que é uma equação? Uma equação é como se fosse uma questãozinha assim, o que é o que é. Lá no slide 1, a gente tinha o ângulo e com o ângulo descobriu o seno. Aqui está invertido.
a gente já sabe quanto é o seno. O que a gente quer descobrir é qual o ângulo que tem aquele seno. Por exemplo, na letra A está escrito ali, ó, seno de x igual a meio. É como se eu dissesse assim, ó, o que é o que é? Qual é o ângulo que tem seno valendo meio? Entendeu como a pergunta é invertida? Esse x está representando o ângulo desconhecido. E eu quero saber qual é esse ângulo desconhecido cujo seno é meio. É como se, em outras palavras, eu perguntasse: o que é o que é? Qual é o ângulo x que tem seno meio? Bem, então agora a gente vai fazer o procedimento inverso. Ó. Eu já sei que eu estou no valor meio aqui. Ó. Qual é o ângulo que tem seno meio? Ó? Agora eu vou fazer o caminho inverso. Ao invés de caminhar em direção do eixo y, eu vou afastar do eixo y. E quando eu afastar, olha só que valores que estão aqui. Ó. Tenho 30 graus e tem quem também? Ó? O π, o 5π sobre 6. Só que como o universo está na linguagem radianos, eu tenho que dar a resposta na linguagem radianos. Então, qual é o meu conjunto verdade que eu tenho aqui? Ó? Conjunto verdade. Quem é que tem seno valendo meio? É o ângulo π sobre 6 e também o ângulo 5π sobre 6. Entendeu como é que você vai fazer a questão da equação? Mesma coisa aqui na letra B. Ó. Seno de x igual a zero. O que é o que é? Qual é o ângulo x que tem seno valendo meio? Vamos ver quem são. Conjunto verdade. Bem, seno valendo zero está aqui. Ó. Quem são os ângulos? Ó? É o ângulo zero, o ângulo 180 graus e seria também o ângulo 360 graus. Só que no enunciado está dizendo que não é para usar o 360 graus. Então eu só vou usar os ângulos autorizados na resposta. Quem seria? 0 radiano e π radiano. Note que a minha resposta tem que ser em radiano, porque no enunciado está considerando os ângulos em radiano. A mesma coisa agora aqui na letra C. Ó. O que é o que é? Seno de x igual a menos 1. Ou seja, qual é o ângulo x cujo seno vale menos 1? Ó, seno menos 1 está aqui. Ó. Quem é que tem o ângulo? Qual é o ângulo que tem seno menos 1? Só tem um ângulo só. É o ângulo 270 graus. Mas na linguagem radianos é o 3π sobre 2. Certo? Tudo bem até aí? E agora na letra D. O que é o que é? Qual é o ângulo cujo seno vale 2? Mas espera aí. Eu olho aqui no eixo Y, não tem nenhum ângulo que está ligado ao valor 2. Então não existe um ângulo x que tem seno igual a 2. Portanto, conjunto verdade nesse caso aqui, ou solução, vazio. Não existe solução. Ou você pode escrever vazio assim também. Certo? Ah, mas e agora aqui na letra E? Aqui na letra E parece que eu já tenho uma equação um pouco mais complexa. Como que eu vou resolver? Eu vou fazer o seguinte, olha. Ao resolver essa equação, você está vendo que está escrito aí, ó, 4 vezes seno ao quadrado de x menos 3 igual a zero. Você tem que olhar o seno de x como se fosse, por exemplo, um y. Na sua imaginação, você poderia pensar que está escrito assim, ó, 4y ao quadrado menos 3 igual a zero. Então, o que você faria para resolver na letra E? Primeiro, você passaria esse menos 3 para o lado de lá. Então, ficaria 4 seno ao quadrado de x igual ao menos 3 passa para o lado direito, mais 3. Como esse 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ó. Seno quadrado de x igual a 3 quartos. Bem, se eu tivesse y ao quadrado, não passaria para lá no formato mais ou menos raiz quadrada? Se eu tenho o quadrado também no seno, eu vou fazer da mesma maneira. Então vai ficar ó, seno de x igual mais ou menos raiz quadrada de quanto? De 3 quartos. Portanto, seno de x igual. O 3 não sai da raiz. Então ele permanece na raiz. Mas o 4 sai da raiz. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, qual vai ser a minha resposta? Para pensar aqui. Ó. Eu tenho duas possíveis respostas. Ou o seno vale mais raiz de 3 sobre 2, ou o seno vale menos raiz de 3 sobre 2. Onde é que está o mais 3 raiz de 3 sobre 2? Está aqui. Ó. Quais são os ângulos que tem esse seno? Ó? 60 graus e 120 graus. Mas na linguagem radiano, quem seria? Π sobre 3 e o outro 2π sobre 3. Ah, mas tem a opção negativa também. Ó.
Então, quem seria o seno menos raiz de 3 sobre 2 que está aqui embaixo? Ó? Ou é o ângulo 300 graus, ou é o ângulo 240 graus. Mas na linguagem radiana seria 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Então, há 4 respostas possíveis, certo? No próximo slide eu vou te ensinar como fazer esse ciclo trigonométrico bem rápido e feito à mão, não bonitinho como estava aqui no começo. Então, quando eu estou resolvendo um exercício sobre ciclo trigonométrico, no caso aqui como estamos falando de seno, eu não preciso ter assim um ciclo trigonométrico perfeito para resolver os problemas. Eu posso fazer um esboço, à mão mesmo, igual esse que você está vendo aqui, ó. E aí o que eu faço? Ó? Vem aqui e marco os ângulos, ó. 30 graus, 60 graus, vamos marcar aqui, ó. 30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus, 150 graus, 180 graus, 210 graus, 240 graus, aqui 270 graus, 300 graus, 330 graus, aqui estava o 0 graus do início, e 360 graus. É isso que eu preciso. Aí marco também a família do 45. Ó. 45 graus, 135 graus, 225 graus. Marco aqui o 315 graus e assim por diante. E depois o que eu preciso é saber a localização. Ó. Aqui está mais ou menos na metade do caminho, tá? Se aqui é o 0, ó, aqui está o meio. E aqui está o 1. Se aqui no meio é o 0, aqui está o menos meio. Aqui está o menos 1. E assim por diante. Agora o que eu preciso lembrar, lembra da tabelinha trigonométrica? 1, 2, 3, lembra? 3, 2, 1, tudo sobre 2, lembrou? Como eu estou falando do seno, então eu tenho 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Só que aqui eu estou na parte positiva. Aqui é a mesma coisa. Ó. 1, 2, 3. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Só que aqui lembrando que eu estou na parte negativa. Então aqui tem menos, menos, menos. Agora eu estou com tudo pronto. Ó. Se eu quero calcular o seno, eu simplesmente faço a projeção. Ó. Seno de 30 graus, projeto no eixo y, meio. Seno de 45 graus, projeto no eixo y, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, projeto no eixo y, raiz de 3 sobre 2. Seno de 90, 1. E eu preciso saber só essa parte aqui mesmo. Ó. Eu não preciso saber mais nada do que o primeiro quadrante. Ó. Eu preciso saber essa parte aqui. Ó. Só o que está aqui ó, no primeiro quadrante. Ó. Por quê? Porque tudo que está no segundo está no terceiro ou está no quarto, ou é igual em valores, ou é igual em módulo, quer dizer, é o mesmo valor só com sinal negativo. Então, eu preciso saber muito a respeito do primeiro quadrante, do 0, do 30, do 45, do 60 e do 90. Se eu sei isso, eu sei todo o ciclo trigonométrico, porque simplesmente eu vou basear se ele está na família do 30, se está na família do 45, se está na família do 60, na família do 90, se está na família do 0, porque os valores vão ser exatamente iguais ou iguais com o sinal de menos na frente. E aí eu sei tudo a respeito do seno. Fechou, galera? Até a próxima aula. Um grande abraço.